Sejam bem-vindos, meus amigos, ao PoliciCast, um projeto do Blitz Digital. Sempre com bate-papo aqui com o pessoal da segurança pública, pessoal da política, mais com foco em segurança pública. E eu convido você a curtir comigo aqui mais um bate-papo. Não chega a ser uma entrevista, né? Estamos recebendo hoje aqui um amigo, comandante da Polícia Militar daqui do Distrito Federal, com mais de 30 anos de serviços prestados à nossa comunidade, Coronel Santana. Coronel, seja muito bem-vindo mais uma vez ao PoliciCast. O bom é que é um bate-papo mesmo, né? É um bate-papo mesmo, é aquela coisa fluida. Enfim, a gente mostrar... Sem muito roteiro, né? Não tem que ter roteiro. Não, se tiver roteiro, é um negócio que fica meio fake, fica meio preso aí, né? Então não tem que ser nada, né, dessa forma. E é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Esse projeto do Blitz Digital, cara, fantástico, e que deixa a gente oferecer para as pessoas um pouco mais de informação e aquilo que a gente sempre fez, tanto dentro como fora da instituição. O bom é isso. Coronel, antes da gente continuar, eu tenho que lembrar aqui nossa audiência que, como a gente está na internet, se você gosta aqui do nosso trabalho, quer que ele continue, né? Se a gente faz uma entrega boa para você, que não deixe de curtir aí a nossa página, não deixe de seguir aqui o canal do Blitz Digital na internet e não deixe de compartilhar o link dessa entrevista com seus amigos. Acho que é o mais importante, né? Compartilhar, socializar conhecimento. Para chegar em todo mundo, para a gente atingir mais pessoas. E, como sempre, é uma honra receber o senhor aqui. Hoje, com novidades, o senhor... Pois é. O senhor se desdobrando no terreno e encarando literalmente uma campanha. Uma campanha, um desafio. Mais um desafio ao longo desses, enfim, quase 35 anos entre vida pública, vida privada, mas um desafio gostoso, um desafio onde a gente simplesmente vai colocar de volta tudo que a gente andou fazendo nesse período todo, Aguiar, porque tem um grupo, algumas pessoas que acreditam que dá para estabelecer, dá para encher uma estrutura para você se relançar de forma diferente na vida pública num período de 6 meses, 7 meses, 8 meses, sem que você tenha uma história anterior. E é meio complicado a gente falar isso. Por isso que esse bate-papo... Sem alicerce. Por isso que esse bate-papo vai ser interessante, porque a gente vai falar o que a gente já fez, sem ter que prometer absolutamente nada. Comandante, mas o senhor, que sempre foi da área operacional, né? O senhor foi da Rotan, do Choque, né? É Choque, BOP, né? Bopão. Depois, né? BOP, depois, 2007, verdade. O senhor sempre esteve envolvido na área de instrução, né? Sempre foi um policial de ponta, mesmo tendo, né, atuado no alto comando, mas a carreira do senhor foi desenhada na área operacional. Como é que o senhor foi seduzido, digamos assim, pela política? E se você deseja implementar, como eu sempre fiz, por intermédio do conhecimento, dessa parte da educação, dessa parte do aprendizado, se você deseja uma verdadeira mudança, você também tem que ter coragem de ter essa experiência política, de se lançar nesse campo da política. E assim, Aguiar, e para você que está ouvindo a gente hoje, para você que vai ver a gente em outros momentos, quando você não tem essa vontade, quando você não se lança para esse novo desafio, no mínimo significa que você não deseja que haja algo transformacional, como a gente costuma falar. Você fazer a mesma coisa o tempo inteiro e querer ter um resultado diferente, a tal da dissonância cognitiva, né? Então, quando a gente entra nesse desafio, é porque a gente deseja algo diferente. E a política, ela move mentes, ela move corações, ela traz essa transformação necessária para a segurança pública no momento em que tem um novo gatilho, no momento em que tem uma nova pegada, em que a comunidade já começa a perceber o quanto a segurança pública é importante para ela. Mas isso tem que acontecer de forma bem robusta, isso tem que acontecer de forma bem calçada. Se não for assim, e se a gente não tiver o interesse, com toda essa experiência, de colaborar com isso, sinceramente, fica difícil você acreditar que alguém quer mudar alguma coisa, né? Sendo. E muita gente não gosta de política. Não gosto de política, é chato, não sei o quê, eu não quero saber, só tem safado, só tem ladrão. Mas se os bons não entrarem, nós estamos fadados a ser dirigidos, né, liderados sempre pelos maus. E tem algumas coisas que não dá para você fazer institucionalmente. Eu vou dar um exemplo para você que está me vendo agora, que vai me ver um pouquinho mais para frente. Nós fizemos um projeto
de mudança das viaturas policiais. Eu não sei se você sabe, mas a viatura que o profissional de segurança te atende é um carro normal, adesivado, com luz, né? Com ali aquela sirene. E a luz não é a melhor, a sirene também. É o cosplay de carro de polícia. É o cosplay do carro de polícia, é isso mesmo. E aí eu me envolvi num projeto de trazer as Ford Interceptor para o Brasil. E aí... Para quem não sabe da nossa audiência, né, pois muitas montadoras fora do Brasil têm linhas de carro desenvolvidos só para o serviço policial, completamente adaptados. Exclusivamente para isso. Adaptados não, projetados para a função. Pronto. O adaptado é o nosso. E aí, quando a gente complementa esse... Cara, a Guerra levantou a bola, a gente, né, tem que dar aquela raquetada. Quando a gente complementa isso, é como se você chegasse para um médico e falasse o seguinte: olha, você vai ter que fazer aqui uma série de operações. Só que o que você tem não é bem um bisturi. Eu tenho aqui uma faca que eu mandei amolar. E ficou igualzinho o bisturi. O seu Joaquim, que não tem aquele, né? Aquele cara que passa pra poder. Amola-se faca, amola tesoura, tal, aquela coisa toda. Pronto, ele passou aqui, amolou, dá pra fazer a operação do mesmo jeito. Normal, tá tranquilo. Anestesia também não tem. Mas eu tenho aqui uma garrafa de cachaça daquela que fica no barril. A garrafada do índio. Garrafada do índio. Aquela, né? A garrafada do índio no barril de carvalho. Isso aqui ficou uns 3 anos aqui dentro. Pode tomar, que é a mesma coisa que você ter aqui uma anestesia. Então é mais ou menos isso que fazem com o policial. Você entrega para ele um carro, você entrega para ele um armamento que não é o que ele realmente precisa para fazer uma operação, mas ele se obriga a te dar um resultado idêntico ao que você gostaria depois de sair de uma mesa de cirurgia. Então, eu fui para Michigan, né? Fiz o teste na viatura, entrei no carro. A Polícia Estadual de Michigan é que tem um laboratório automobilístico para testar e aprovar os tipos de veículo que podem servir para uma viatura policial. E aí, gente, eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: todas as vezes que a gente fala de uma viatura para a polícia, todas as vezes que a gente fala de uma arma para a polícia, parece que é algo exclusivo para aquele profissional. E não é assim, não é assim que funciona. Porque nós estamos tratando de algo que vai ser utilizado para servir ao cidadão. Da mesma maneira que aquele bisturi é para servir não ao médico, mas para quem está sendo operado. Então, quando nós estivemos lá em Michigan para poder fazer todo esse processo, nós chegamos ali, trouxemos o resultado, fizemos uma audiência pública na Câmara Distrital do Distrito Federal, né? Eu tenho que louvar aí o deputado distrital Robério Negreiros, que abraçou esse processo à altura. Nós entregamos todo um apanhado, toda uma informação sobre o que é ter algo efetivamente voltado para atender aquele cidadão que precisa de um atendimento de emergência. Só que depois eu então acabei assumindo a chefia do Estado-Maior da Corporação e depois como subcomandante geral. Chega que resultado para nós, né? Chega que resultado para nós. Olha, realmente é bacana. Nós já temos experiência no Distrito Federal. Fui ao Tribunal de Contas e conversamos com 2 conselheiros do Tribunal de Contas, pessoas experientes, né? A conselheira Nilceia e o conselheiro que foi delegado da Polícia Civil, o doutor Michel, né? Conversamos com o conselheiro Michel. Resultado disso: depois de algum tempo, compram-se os mesmos veículos. E detalhe, os mesmos veículos normais. Aqueles veículos, né, utilizados de forma... Carro de passeio, que você usa para poder andar com a sua família. Aí você vai me perguntar: mas você não fez a pesquisa? E você vai me perguntar um pouco mais: esse carro ele vai chegar como? Vai chegar caríssimo para o profissional de segurança? Ou então, sei lá, você foi porque de repente você achou bonito, viu na televisão? Não. Nós tivemos quase 4 dezenas, quase 40 capotamentos de viatura. Por isso que nós fomos buscar, por isso que nós fomos procurar. Como consultor das Nações Unidas, eu já tinha visto aquilo acontecer. Aqui no Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros ele já adquire equipamentos, viaturas, inclusive importadas, chegando ao Brasil, porque tem uma redução de impostos, mais baratos, né, todos esses equipamentos, todas essas viaturas, do que as que estão no Brasil, vendidas, customizadas. Mas se você me perguntar o seguinte: por que então que não foram adquiridos? Porque não houve uma movimentação
política, porque não houve uma movimentação de interesse do cidadão, do profissional de segurança. Então, esse é apenas um dos exemplos que a gente fala do porquê você se jogar, se debruçar nesse cenário político. Só que assim, não é prometendo, Aguiar, isso é legal que a gente comente, é o meu histórico de vida dentro da corporação. Eu sempre fiz, só vou dar continuidade. E é legal o senhor falar isso porque toda a parte técnica, científica foi realizada, né? Sim. Nesse caso específico. Sim. E o que faltou foi justamente o agente político para fazer com que o projeto andasse. Que é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Não sabem. Às vezes tem profissionais qualificadíssimos que trabalham, produzem estudos, mostram que aquela solução é mais técnica. E o que as pessoas não sabem também é que as empresas têm profissionais contratados para influenciar os agentes políticos para vender os produtos dela, né, que é o famoso lobby. Não, duvido, isso não existe. Será que existe isso? Pois é, então a gente tem um agente político para você que, de novo, está me vendo agora e vai mandar isso para algum colega seu da área de polícia. O agente político, ele pode sim atuar para beneficiar, para aprimorar, para desenvolver alguma coisa melhor para o cidadão por intermédio do que ele entrega para o profissional de segurança pública, ou não. E nesse caso, o que valeu foi o ou não. Aquela ou não, não tem aquela ou não, 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 não. Então, assim, o que nós temos visto sequencialmente é o tal do ou não. E aí a pergunta que fica é, para quem interessa isso? Para quem não tem um mínimo cuidado com o cidadão que precisa ser tratado, Aguiar, de forma digna quando nós falamos de instrumentos, de ferramentas de segurança pública. E eu posso dar um exemplo disso para você. Lá no stand de tiro que nós construímos, na Caixa Beneficente da Polícia Militar, que é uma outra entrega que não tem absolutamente nada a ver com o governo, como eu digo para vocês e como sempre falo, né? Quem quer fazer, Aguiar, faz. Corre atrás, né? Mas a instituição pública, no serviço não deu. Se você for fazer só enquanto você está no serviço público, eu não preciso de você como agente político. Você tem que fazer dentro, você tem que fazer fora. Você não faz fora, e aí perguntem o histórico dos agentes políticos institucionais que vão representá-los, se eles fizeram alguma coisa fora, né? E aí vocês podem ter um recorte de quem realmente vai fazer mais alguma coisa quando estiver lá dentro, quando estiver sentado numa cadeira de deputado federal. Porque se não faz fora, é bem difícil que ele faça quando estiver sentado lá na cadeirinha. Esse agente político, né, ele vai, influenciar aquele parlamentar para continuar do mesmo jeito que ele estava antes. Mas, enfim, o exemplo que a gente quer dar é que quando a influência é uma influência positiva, ela pode alterar comportamentos. Nós tivemos com o deputado distrital, Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. E ele esteve conosco no stand de tiro, fazendo, né, um treinamento. Levou, né? ele lá para dar uns tiros? Pois é, eu não sei se ele gostou muito do que a gente ofereceu para ele, não. Quando foi daqui a pouco, né, fazendo aqui um parênteses, ele já estava correndo escada, subindo escada, pagando flexão, né, abdominal. Pô, Santana, mas era diferente o treinamento que eu fazia. Pois é, não tinha feito comigo ainda. Não tinha. Bom, enfim. Só deu ralo no presidente da Câmara. Não, isso, veja que não, olha, não foi bem assim, pessoal. Não dê esse ralo, não. Mas, bom, enfim, em algum momento nós trouxemos para ele uma arma longa customizada, com um aparelho óptico, né, para ele colocar os disparos onde ele queria, uma arma com uma coronha, né, que se adequava à altura, ele é bem mais alto, né, ao tamanho dele, à compleição física dele. Um equipamento ergonômico. Equipamento ergonômico com um posicionamento diferente para que ele pudesse segurar essa arma e tivesse mais firmeza na execução dos disparos. Aí falamos para ele, presidente, executa um disparo aqui com esse armamento. Ele executou, falou, é macio, né? Eu falei, presidente, é macio. Faz mais alguns disparos aí. E ele tome, executar disparo. Posicionou e tome tiro. Rapaz, os disparos, Aguiar, olha, do tamanho de uma moedinha. Ele falou, mas isso é bom. Aí eu falei, presidente, isso é ótimo. Pena que isso aqui não está na mão do profissional de segurança pública. Então, é muito fácil eu pegar esse cara, colocar uma arma seca, sem nada na mão dele,
deixar ele na rua, de noite, uma arma sem equipamento artificial de iluminação, né, que é a lanterna, como a gente chama, mais fácil de você entender, sem estar customizada para ele segurar essa arma com firmeza, sem uma condição dele mudar o tamanho da coronha. Na hora que ele desembarca de uma viatura, uma arma que não é adequada em relação ao tamanho que ele precisa para fazer uma abordagem adequada para salvar uma vida. Moral da história, eu falei, tá vendo isso aqui, presidente? É nessa hora que eu pego e entrego uma arma seca para o profissional de segurança e aí depois eu falo o seguinte, cara, você errou. Vai ter que, né? Justiça militar, não tem advogado que pague. Você é perito. Né? Você tem Pronto. o mesmo cara, um cara de 1,90 m e um de 1,60 m atira com o mesmo equipamento, do mesmo tamanho, mesmo... Pronto. E é nesse caso que a gente consegue trazer essa ideia de ter um agente político entendendo a atividade de polícia. Agora, se não for um profissional de segurança lá que leve ele, eu podia levá-lo para o stand de tiro, né? E fazer ali, né? A festinha social. Que lindo, que bacana, tal. Cara, você tem que levar um profissional como esse, um agente político importante para a capital do Brasil como esse, para enxergar esse tipo de coisa, para que ele possa entender o que passa um profissional de segurança que não tem aquele equipamento e que depois tem que vender casa, vender carro, tirar o filho da escola, né? Para que ele consiga pagar um advogado que, se for dos piores, ele vai tirar ali pelo menos uns 50, 60, 70 mil do bolso, senão ele vai para trás das grades sendo um profissional de segurança pública voltado para a defesa do cidadão de quem ele nem conhece. Mas enfim. Coronel, uma das coisas que a gente tem visto, agora vamos, né, já que estamos falando de política, bora quebrar tudo. Vou nos assuntos caros aí à tropa. O que a gente tem observado no Brasil, em várias corporações, é que cada dia estão tolhendo mais o direito de expressão dos policiais, que já é pequeno por causa da nossa condição de militar, a gente já tem uma série de limitações, né? Mas a gente tem visto aí, por exemplo, no 7 de setembro, os policiais foram impedidos de participar da manifestação, inclusive com posicionamento do Ministério Público de Brasília. A PM de São Paulo fez uma diretriz que praticamente proíbe os policiais de mostrarem nas redes sociais que são policiais militares. A Polícia da Bahia também tem algumas ações nesse sentido. Graças a Deus aqui no DF a gente ainda não, né? A gente está com a liberdade bem preservada. E como é que um parlamentar pode atuar nesse campo para impedir o avanço desse tolimento das liberdades dos policiais? Olha, o parlamentar ele precisa ser a voz desses profissionais de segurança pública que não conseguem se expressar, Aguiar. Se ele não fizer isso, um parlamentar que se posiciona sempre ao lado de um posicionamento institucional, de um posicionamento governamental, ele é o pior policial que tem. Eu classifico esse profissional como um bandido fardado e institucionalizado politicamente. Eu vou repetir, um bandido fardado e institucionalizado politicamente. Eu não tenho medo de falar isso, eu não tenho o mínimo milindre de tocar nesse assunto, porque é a maneira como eu me posiciono, não aqui no podcast com vocês. Tem 4 anos que eu sou consultor de segurança de todas as emissoras do Distrito Federal, sem ciúme, porque a gente tem que falar a verdade. Tá certo, a gente vai lá e defende. Tá errado, a machadada vai cantar, a chibata vai cantar no lombo. Agora, quando eu tenho uma categoria que, dentro desses 2 exemplos que eu citei, eu precisava ter 40 viaturas capotadas para entender que eu preciso de um carro adequado para a atividade policial, centro de gravidade mais baixo, com um disco de freio, né, 40% mais espesso e maior por conta das frenagens que precisam ser feitas no momento de uma perseguição. Eu precisava, por conta própria, levar o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para ele entender o que é uma arma customizada, que a gente não está comprando algo porque é mais bonito, porque é o que aparece na televisão, porque esteticamente fica mais bacana na hora de tirar uma fotografia. Não é isso. Agora, quando nós não temos políticos que, percebendo tudo isso, continuam fazendo a mesma coisa, continuam fazendo as mesmas entregas e não entram como a voz desse profissional de segurança, e vou além. Quando eu impeço esse profissional de segurança de demonstrar qual é a realidade de trabalho dele, qual é a realidade de vida dele, qual é a realidade de vida da família
dele. Quando eu tenho um profissional que em largas proporções, depois de pouco tempo, quando vai para a reserva, tem a maior, e aí eu vou repetir para você, a maior carga de suicídio dentre todas as instituições. Quando é comprovado cientificamente que em menos de 8 anos um profissional de segurança pública ele tem picos de ansiedade, ele tem picos de depressão que são praticamente irreversíveis em função das instituições não terem um tratamento adequado. Esse cara ele não pode falar. Eu estava num evento ontem onde isso ficou muito claro. Uma pessoa, um colega da Polícia Civil, estava lá junto conosco no evento e ele demonstrava aquelas situações, né, de investigação, pedofilia, enfim, não cabe aqui a gente detalhar. E aí você imagina um profissional de segurança pública que se depara com um caso igual a esse, tem uma criança em casa, no meu caso, são 5 netos, né? Então, um de 10, uma de 8, 2 de 6, que é um casal, e tem a pequenininha que nasceu agora, está com 6 meses, a Eva. Então você volta para casa tendo presenciado uma situação de pedofilia, e aí a esposa vira para você e fala assim: meu bem, como é que foi? Como é que foi seu dia? Maravilhoso. Você fala o que para sua esposa? Você fala o que, né, para sua filha, né, com o netinho? Não, eu estava ali numa situação normal de pedofilia, a pessoa filmando, a pessoa fazendo. Então, assim, essa voz tolhida, essa voz impedida de informar o que eu tenho, ou principalmente o que eu não tenho e que sou obrigado a entregar, eu volto para o caso do médico, né? Toma aqui uma faca amolada, faz a operação do mesmo jeito. Agora é o seguinte, se o resultado for um resultado diferente do que a gente espera de você, que é perito, que é médico, então você vai responder. Você vai responder. E eu trago à tona, né, exemplos naturais. Esses dias eu fui questionado por algumas emissoras de TV, por alguns portais importantes no Brasil, sobre essa nova legislação trazendo um quesito penal diferente no que se refere à legítima defesa para o profissional de segurança pública. Uma legislação que foi colocada pelo Executivo. E aí, uma das colegas, uma pessoa, né, fantástica, de uma emissora bem grande, não no Distrito Federal apenas, mas no Brasil, ela pergunta o seguinte: Leonardo, essa legislação, ela não é um aceno do presidente da República para a categoria, para as forças de segurança? E aí eu falei: olha, deve estar havendo algum equívoco de leitura, porque o que acontece agora quando eu trago um novo fundamento para a legítima defesa de alguém que vê uma pessoa com um fuzil na mão, e que antes, se ele neutralizava aquela pessoa, se ele precisava executar um disparo de arma de fogo, porque aquele fuzil ele não está ali, né, como um microfone estaria aqui. Não é. Então, se eu tenho um copo, é para beber alguma coisa. Se eu tenho um microfone, é para que eu consiga falar e para que você consiga me ouvir. Agora, se eu sou um agressor social, se eu sou um bandido, se eu resolvo ter um fuzil na mão, um fuzil que certamente muitos profissionais de segurança não têm, essa pessoa ela precisa ser neutralizada. Em algum momento ele vai fazer alguma coisa com aquele fuzil, como eu vou fazer com o copo, como nós estamos fazendo aqui com o microfone. Então, quando ela me fez esse questionamento, eu disse o seguinte: está havendo um equívoco de leitura. O que acontece é que não é um aceno para a categoria, é um aceno para o cidadão. Porque eu, enquanto profissional de segurança, se eu pego, nós tivemos um caso aqui na Asa Sul. Às vezes a imprensa fala com o policial como se ele saísse de casa com o desejo de atirar em alguém. É o desejo de morte. Né? É o desejo de matar as pessoas. Então, você que esteve na rua, como eu tive, que dividiu o banco de viatura comigo, né? Quem trabalhou comigo sabe que, né, tinha operação, eu era o primeiro a estar na operação. Era para responder junto, não foi um nem outro caso que eu respondi penalmente na Justiça Militar junto com a minha equipe, junto com a minha guarnição. Então, assim, quando nós temos casos iguais a esse, casos iguais ao que tivemos aqui no centro de Brasília, em que um policial precisou fazer uso do fuzil, está respondendo sozinho, né? O disparo acabou pegando no médico. O médico veio a falecer. Lembra disso? Aqui num bairro chamado Asa Sul, aqui em Brasília, né? No centro da capital federal.
Eu não estou falando de uma área de guerra, não. Né? De algumas que eu estive, né? Fora do Brasil, né? Na Ásia, na África. Eu estou falando do centro da capital do Brasil. Então, essa pessoa é lançada ali e quando nós temos, voltando ao ponto principal, uma mudança na legislação em que permite que ele com tranquilidade consiga promover a neutralização de quem vai fazer o mal com uma arma de fogo, isso não é um aceno para a categoria. O que o cidadão precisa entender é o seguinte: eu não tenho arma, eu não tenho uma viatura direita, eu não tenho uma capacitação, um treinamento que seja adequado para que eu tenha proficiência com aquele armamento. Você, que não é da área policial, você que é da família, né, de um profissional de segurança pública e que está vendo a gente aqui agora, você diria para o seu marido, para o seu filho, para o seu tio, para o seu primo, para o seu sobrinho, para ele fazer o quê? Ele vai? Cai para dentro? Qual é a sua opinião para essa pessoa? Então é nesse momento que, dando continuidade a essa pergunta que você me fez, tem que haver uma fala do profissional de segurança. Tem que haver uma fala do familiar do profissional de segurança. Se isso não acontecer, nós vamos ter um processo irreversível de inércia de quem deve, inclusive por juramento, defender o cidadão, até com o risco da própria vida. Cabe esse risco? Essa é a pergunta que eu faço para vocês e é o momento em que eu pergunto: tem que ter fala ou não tem? Instituições governamentais não vão falar em nosso favor. Nem podem, né, cara? Muitas vezes nem podem. Simples assim. Às vezes eu vejo o policial, porque o comandante-geral não falou nada. Não vai falar. Não pode, pô. Ele faz parte da estrutura do governo. Não vai falar. Mesmo a gente não sendo governo, né, sendo um órgão de Estado, mas naquele momento o comandante-geral é um representante político da corporação. Uhum. Mesmo que ele saia da figura de comandante-geral e que seja colocado pelo governo como alguém que supostamente representaria a categoria, ele vai falar desse mesmo governo? Ele não vai. Ele vai defender a estrutura, ele vai defender o viés político, ele vai defender o que aquela pessoa deseja que ele defenda institucionalmente. Ele não vai fazer o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Ele não vai cortar na carne, não vai falar. Se não corta a cabeça dele, simples assim. E na minha visão, uma das coisas mais importantes, principalmente do parlamentar que vem do meio militar, né, das forças auxiliares, ou mesmo das forças armadas, que é mais difícil, né? Porque eles estão mais espalhados no país, é mais difícil de concentrar voto. Mas os membros das forças policiais militares, é a oportunidade que o parlamentar egresso tem de falar. Né? Porque, por exemplo, eu estou aqui com o senhor. Eu tenho que me policiar o tempo todo, porque muitas vezes uma coisa que para um civil é tranquilo, vai falar mal do coronel Vasconcelos. Fala que o coronel Vasconcelos já não está mais no comando geral, né? Porque se eu falar tecer alguma crítica ao coronel no exercício do comando, eu estou cometendo um crime. Exatamente. Eu estou cometendo... As pessoas não entendem. Às vezes fica... porque a polícia... Pô, o cara não entende que às vezes a gente comete crime de opinião. No mínimo. Né? É a única categoria que tem isso, é o militar. No mínimo. Então, o parlamentar, ele tem a oportunidade de usar as redes sociais dele, a bancada da casa parlamentar para expressar esse tipo de coisa que nós, enquanto oficiais da ativa, não podemos. E tem oficiais e praças, sim, né? E tem um outro ponto importante, Aguiar, que a gente não pode deixar de discutir aqui. É possível fazer isso de forma responsável. Sim, sem ser aquele postura kamikaze, não né? Existe, não existe. Nós porque já tivemos... o parlamentar também precisa ter acesso ao governo para negociar, para aumento salarial, condição de trabalho, equipamento. Nós temos, por exemplo, cenários que inclusive afetam outras categorias, outras cadeiras, que afetam outras pastas institucionais. Então, se eu tenho alguém que ainda está dentro da instituição e que vai falar de tecnologia, essa pessoa vai afetar uma secretaria de ciência e tecnologia, uma secretaria de economia, uma secretaria de desenvolvimento, uma secretaria de inovação, caso exista. Então ele não vai falar nunca, porque no mínimo, quando ele diz o seguinte: a capital federal tem, igual eu vi um dia desse aí, né, tem 880 câmeras para a capital. Gente, nós temos aqui, né,
entre quem mora na capital federal e quem transita vindo do que nós classificamos como entorno, que são todas as cidades do estado de Goiás que estão em volta de Brasília, né, passa de 3 milhões de pessoas. Aí vem falar para mim de 880 câmeras e todo mundo achando engraçado, achando bonito, achando que aquilo ali vale, achando que aquilo ali é o suficiente. Não é. E quem está na cadeira, por exemplo, de comando geral, de comando de batalhão, essa pessoa não vai poder falar de outra coisa ou falar de maneira diferente sobre algo que vai afetar tanta gente dentro do mesmo governo que ela faz parte. Aí vem a pergunta anterior, tratando da opinião, e vem a pergunta atual, falando do que nós podemos e não podemos tratar institucionalmente. E é claro, eu repito, não existe irresponsabilidade na fala, mas tem que haver uma verdade para que o cidadão entenda que Brasília tem que ter milhares de câmeras, que existem políticas públicas que podem ser implementadas, que existem exemplos no mundo inteiro. Eu posso dizer isso para vocês que eu já visitei quase 40 países e tem até aquele, né, o Security Tour, que eu saí de Dubai, Abu Dhabi, fui até Japão, Las Vegas, atravessei, fui lá para o outro lado, buscando soluções de segurança para o Brasil e soluções que podem ser implementadas com tranquilidade aqui. Agora, institucionalmente, isso não vai poder ser dito, não vai poder ser feito, porque essa troca de conhecimento ela ainda é muito restrita diante de um país que em um único ano teve 45 mil homicídios e tudo relacionado a crime violento, né? Então o investimento que nós temos ainda é um investimento muito pequeno, mas é possível tocar nesse assunto de forma responsável, trazendo solução, com experiência e entregando para a sociedade o que ela precisa, mas dentro de uma verdade que essa mesma sociedade, infelizmente, Aguiar, não conhece. O senhor está falando de tecnologia? Vamos lá, falar de tecnologia policial. Você nem gosta, né? Não. Porque é um tema que está assim, sim, latente hoje, que é uma questão que eu sei que o senhor trabalhou muito aqui na Polícia do Militar de Brasília, que inclusive por essas questões burocráticas que a gente fala, não conseguiu implementar, que é a questão do body cam. Que é uma tecnologia que funciona no mundo todo e que algumas corporações, quando implementaram aqui, que estão, né, com projetos em funcionamento agora, conseguiram fazer uma coisa que parecia impossível, fazer os policiais detestarem um equipamento que seria para o bem deles. Por que não está funcionando aqui? Por que onde foi implementado os policiais baixaram a produtividade? Por que não funciona? Olha, a bodycam, essa câmera que filma a ação policial, ela tem que estar alinhada com muito mais coisa do que simplesmente a tecnologia e a imagem. É mais do que filmar só. É mais do que filmar. Quando eu tenho uma legislação fraca, quando eu tenho um pensamento social que vai contra o profissional de segurança pública, quando eu tenho um equipamento, como nós acabamos de dizer, que é de péssima qualidade para que o profissional consiga exercer a sua atividade, policial nenhum vai gostar de utilizar essa câmera de filmagem para o profissional de segurança, para ele ou para quaisquer outros, né, policial militar, civil, enfim, durante uma operação. Então tem que haver um posicionamento da instituição resguardando esse profissional, resguardando esse policial. Eu me recordo que em 2012, porque fui eu que trouxe a tecnologia para o Brasil, então se vocês buscarem lá, coloca lá, Fantástico, programa Fantástico, de, se eu não me engano, 2 ou 3 de novembro de 2012. Então vai fazer 10 anos, tá? Que eu trouxe essa tecnologia para o país. 10 anos. Você vai ver o meu comentário, a capacitação e o treinamento que nós fomos fazer lá fora do Brasil. Não fui sozinho, levei outros profissionais de segurança que trabalhavam comigo enquanto eu comandava o batalhão de Rotan, né? E, enfim, para quem não conhece, eu acho que nós equipararíamos o batalhão de Rotan em Brasília, seria... Como se fosse a Rota em São Paulo. Pronto, Rota. Né? Enfim, Rotan em Goiás. Isso, também, em Minas Gerais, né? Então são as equipes de patrulhamento tático. A gente lida com operações de alto risco. E tínhamos tido uma série de problemas nesse sentido. Por isso eu fui buscar a tecnologia para resguardar o policial. Porque o policial começou a ser acusado de que, e aconteceu recentemente, pegou meu celular, pegou dinheiro, colocou droga, colocou arma.
quando a nossa atuação sempre foi uma atuação ilibada, sempre foi uma atuação correta, sempre foi uma atuação dentro da moral, dentro da ética. Então, nós fomos buscar essa tecnologia. Bom, dito isso, quando eu tenho uma ação policial que é filmada, mas que a legislação coloca ele em uma situação muito difícil, quando nós temos uma tal de audiência de custódia. Deixa eu falar para vocês, depois você, quem não é policial, pesquisa o que é isso. Isso é o Satanás, isso é o demônio, essa audiência de custódia. É o momento em que aquela, pronto, eu tenho um filho de, 12 anos de idade, comprei um celular para esse meu filho, pronto, passa um desabençoado, que não pode falar outro nome, ou pode, né? Pronto, passa um microdemônio desse, dá uma tapa no teu filho, quebra os dentes do teu filho, leva o celular e vai embora. O policial lá na frente prende o seu filho e vai, todo mundo para a delegacia. É feita uma audiência de custódia. Ou seja, é toda uma movimentação do judiciário para saber o que foi que aconteceu naquela ocorrência, para saber se aquele profissional de segurança pública ele foi excessivo na sua atuação e apenas o agressor, apenas o bandido, apenas um microdemônio é ouvido. Só o micro satanás que é ouvido. Você, caso tenha visto a tapa dada pelo bandido no seu filho, você não vai ser ouvido. O seu filho não vai ser ouvido. O profissional de segurança não vai ser ouvido. Caso tenha testemunhas na porta da escola, essas testemunhas não vão ser ouvidas. Só o micro satanás que vai ser ouvido. Então isso é a audiência de custódia. Ela tem sim um fundo lindo, maravilhoso, E posso falar isso para vocês porque desde 1997 sou consultor das Nações Unidas, Passando ali por alguns lugares no mundo, ensinando pessoas a fazer a gestão envolvendo os ditames da ONU. Então eu sei o que eu estou falando, mas ela não é trabalhada para a nossa realidade jurídica, para a nossa realidade policial, para a nossa realidade de criminalidade. Então é um problema nessa câmera quando aquelas imagens são utilizadas de maneira unilateral. Quando eu entrego um equipamento que não presta, um equipamento ruim e exijo que aquela operação policial tenha um resultado muito bom. Que eu não entrego ali o mínimo de estrutura para aquele profissional exercer as suas atividades dentro e fora da sua ação policial. E eu estou falando especificamente de capacitação e treinamento. Você que é policial que está junto comigo, quantos tiros você dá por ano? E qual é a exigência jurídica quando você erra esse mesmo disparo? Quantos tiros são necessários para que você tenha proficiência no uso da arma de fogo nas diversas posições que você é obrigado a atirar durante uma operação policial? É disso que a gente está falando. Então, nesse caso, quando eu coloco uma câmera, o policial ele vai odiar. Para ele vai ser uma porcaria. E isso acaba o colocando numa situação complicada, coloca o cidadão numa condição complicada, porque nos países sérios existe uma comprovação, existe uma pesquisa que mostra que o policial ele tem uma redução da agressividade porque ele sabe que está protegido à luz daquilo que está sendo gravado. Aquele que faria, que gritaria com o policial, que seria mais agressivo contra aquele profissional de segurança, ele também vai baixar a bola porque ele sabe que está sendo gravado. Então é lindo, desde que você tenha essa estrutura em volta. E é isso que um agente político tem que tratar. Que eu vi, por exemplo, em São Paulo, o sistema deles lá filma o policial durante as... O cara tira 24 horas de serviço, 24 horas filmando. É outra coisa também que acaba... Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a câmera começa a funcionar assim que o policial é acionado por uma ocorrência. Porque vai filmar o que interessa. O policial sente também que aquilo é meio uma armadilha, meio... Sim. Ele não sabe como vai ser usada a imagem, ele não sabe se estão ouvindo ele está indo no banheiro e estão filmando ele urinando. Isso. Então, existem diversas formas de acionamento dos diversos equipamentos de tecnologia que podem ser oferecidos para o policial. Ele pode ser ligado ao momento que ele recebe, por exemplo, aquela informação de que tem que atender uma ocorrência. Ele pode ser ligado ao instante que o policial desembarca da viatura para fazer o atendimento. Ele pode ser ligado ao momento em que ele ingressa para fazer o serviço. Então tem ali um momento para verificar se ele entrou, se ele não entrou, no horário certo, no horário errado, para poder
então esse equipamento ser novamente desligado e ser religado no momento oportuno. Ele pode, digamos, funcionar em um período mais longo quando eu quero proteger o policial de outra forma, para que aquele equipamento funcione como um instrumento de georreferenciamento. Então, acontece... sempre onde está o policial. Saber sempre onde ele está. Então, ali ele vai atender uma ocorrência, né? Ele entra no mato ali, eu preciso, e aí o pessoal que é da área, por exemplo, das aeronaves, né? Quem usa drone hoje, que é uma nova tecnologia, pode se valer disso também. Ele entra ali no mato, caramba, aonde está esse profissional? Aonde está o bandido? Aonde está aquele agressor? Então, até para que ele possa ser salvo, isso pode ser utilizado. Agora, de novo, nós temos que ter um parâmetro, a gente tem que ter uma métrica para isso, e uma métrica que seja